Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição. E na continuação do tema sobre relacionamento, hoje vamos tratar do namoro cristão. Verso áureo: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Vamos então à primeira pergunta. Como tem sido o sistema de namoro levado avante neste século? Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. E assim, nos versos seguintes, dá continuidade a essa lista. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 105, bem como no Mensagens aos Jovens, página 450, diz: a juventude confia demais no impulso. Não deve entregar-se demasiado facilmente, nem deixar-se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. O namoro, tal como é seguido hoje, é uma armadilha de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que a ver do que o Senhor. Se há coisa em que seja necessário o bom senso é essa, mas o fato é que ele é pouco exercitado neste assunto. Então tá falando que o bom senso ele deveria existir, mas ele é pouco exercitado quando se trata desse assunto do namoro. Então diz que o namoro tal como é seguido hoje é uma armadilha de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais do que a ver que o Senhor. Bom, na verdade ela está falando isso há quase 1,5 séculos atrás. O que ela diria de hoje então? Mas acaba que os mesmos princípios valem, né? Igualmente para hoje. E diante disso tudo, essa crítica que é feita, existem hoje no mundo evangélico cristão alguns que chegam ao ponto de ser contra a existência do namoro. Alguns usam termos como a corte e coisas do gênero para dizer do método aí que deveria ser seguido. Ellen White não questiona em si, ela vai usar de um aspecto positivo o termo namoro aqui. Então aqui é muito menos uma questão de discussão de termos, às vezes a gente fica muito preso a isso, né? Mas obviamente que o que ela vai defender como namoro cristão é algo bem restritivo, obviamente, né? Mas ela está falando já na época dela, e quanto mais hoje, um tipo de namoro que não deveria ter relação com os crentes. Os que são guiados pela palavra de Deus sabem que está errado esse parâmetro que o mundo segue. Segunda pergunta: por que as ideias sobre namoro não são corretas? E como são as ideias, na maioria das vezes, sobre casamento? Oséias 4,11 diz: a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Então, outras traduções falam, tiram o entendimento, né? Fala da sensualidade, ou a licenciosidade, ou a luxúria, como foi dito aí. Um efeito comparado aí à bebida alcoólica, né? Um efeito entorpecente. Lar Adventista, página 55. As ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Segue o impulso e a paixão cega. A corte é feita no espírito de flerte. As partes transgridem com frequência as regras da modéstia e do recato e são culpadas de indiscrição.
se é que não transgridem a lei de Deus. O elevado, nobre, sublime desígnio de Deus na instituição do casamento não é discernido. Portanto, as mais puras afeições do coração, os mais nobres traços de caráter não são desenvolvidos. Então, naquele contexto, havia, então, muitas vezes até apareceu aqui a palavra, né? O cortejar formalmente uma moça e tudo mais, mas também isso era comparável a um namoro também, as palavras eram até certo ponto intercambiáveis. E aqui nos fala que também parte do problema sobre isso, sobre esse namoro, é ideias errôneas acerca do quê? Do casamento também. Então uma coisa vai levando a outra, né? Isso. E aqui então nos fala realmente dessa questão só da atração física, de pensar na beleza exterior, e aqui nos fala das partes transgredirem com frequência as regras da modéstia e do recato. E assim então se tornam culpados da indiscrição o casal, de modo geral, então torna-se culpado e pode isso levar até a algo mais grave ou não, mas mesmo que permaneça nisso, são intimidades indevidas nesse período do namoro. Terceira pergunta: como deve ser o namoro cristão? 1 Tessalonicenses 5:22 Abstende-vos de toda aparência do mal. Lar Adventista, página 55, nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada que não queirais que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do alto. Deveis ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve ter afeição pura, santificada, digna dos seguidores de Jesus Cristo, exaltada em sua natureza e mais celeste que terrena. Qualquer coisa diferente é aviltante, degradante no namoro, e o casamento não pode ser santo e honroso aos olhos de um Deus puro e santo, a menos que seja segundo os exaltados princípios bíblicos. Então, como deve ser o namoro cristão? Que fala não só de ações, né, mas de palavras também adequadas que os anjos celestiais possam registrar nos livros do céu. Então aqui está nos orientando sobre toda essa seriedade do que é de fato o namoro cristão, que a gente está distinguindo do que é o padrão do mundo, e assim nós vemos que envolve uma série de coisas, né? E a pessoa tem que ter em mente a honra a Deus. O que impediu de José pecar? Era justamente essa noção que ele tinha, que não importa, ele poderia esconder do seu Senhor, ninguém mais na face da terra saber do que tinha acontecido. Mas ele sabia, Deus estava vendo eu cometer aquele ato. Então, como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Então, todo pecado que nós cometemos pode ser contra uma pessoa, mas é contra Deus também. Então, é esse enfoque que é dado nessa nota. Muito interessante. Então, todas as nossas ações, palavras, nós devemos pensar, será que eu vou ficar orgulhoso que isso seja registrado pelos anjos no livro do céu? Não só no quesito namoro, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Tudo é registrado e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Quarta pergunta: quais têm sido os resultados dos namoros e casamentos imprudentes? Até que ponto de gravidade pode chegar? Provérbios 7, 6 a 20. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia,
na tenebrosa noite e na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um sactel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Então aqui em Provérbios 7, traz o relato de uma mulher adúltera, né? E ela em busca da sua caça. E aqui fala do simples, do falto de juízo, o rapaz que se torna uma presa diante dessa situação. Aqui não está falando de uma prostituta. Aqui ainda fala, inclusive, tem enfeites, tem alguma semelhança, né, visual com a prostituta, mas não é. Mas ela está agindo como fosse. E assim é adúltera. Na continuação nós vemos a confirmação que tem o seu marido longe e faz esse convite àquele rapaz. Agora, Lar Adventista 53 e também Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 110. Podemos ver que a cada passo se nos deparam inúmeras dificuldades. A iniquidade nutrida por jovens e idosos, os namoros e casamentos imprudentes, profanos, não podem deixar de dar em resultado disputas, contendas, desunião, condescendência com irrefreadas paixões, na infidelidade de maridos e esposas, na indisposição para refrear os desejos voluntariosos, desordenados e na indiferença para com as coisas de interesse eterno. Cada uma das faculdades dos que são afetados por essa doença contagiosa, o amor cego é levado em sujeição a ela. Esses jovens parecem não ter bom senso, e seu procedimento é aborrecível a todos os que presenciam seu procedimento. Meu irmão, você se tornou assunto de comentários e rebaixou-se na estima daqueles cuja aprovação deveria valorizar. Para muitos, a crise da doença chega por motivo de um casamento imaturo e, passada a novidade e o enfeitiçante poder do namoro, uma ou ambas as partes despertam a sua verdadeira situação e então encontram-se desajustados, mas unidos por toda a vida, ligados um ao outro pelos mais solenes votos, contemplam de coração deprimido a miserável vida que tem de encarar. Devem então fazer o melhor possível com a sua situação. Muitos, porém, não querem isso fazer. Ou se demonstram falsos em relação aos seus votos matrimoniais, ou tornam o jugo que persistiram em colocar sobre o próprio pescoço tão torturante que não poucos põem covardemente fim à existência. Então, é coisa de pouca gravidade o que nós estamos tratando nessa oportunidade? Qual tem sido os resultados dos piores? De toda a sorte tem sido esses resultados. É muito sério. É algo que a juventude em geral, né? Nós, como já estivemos nessa situação, nós vemos que muitas vezes não é o que a gente pensa, né? Ellen White fala que o coração do jovem vê que tudo vai ser flores, né? Vê tudo bom, tudo maravilhoso e não consegue pensar o outro lado. Então, por isso que é dado muitos conselhos nesse sentido de realmente
orar muito, pensar muito, investigar o passado, o presente dessa pessoa, como ele tem agido, será que vai dar certo mesmo esse casamento? E saber que é algo muito sério que vai trazer, vai mudar completamente a sua vida. Você está pronto para isso? E pode, se for um mau casamento, chegar ao extremo que foi dito aqui, com o fim da própria vida. A pessoa se torna tão infeliz que ele não tem mais alegria em viver. Aqui o amor cego foi comparado com uma doença contagiosa. Então, olha só a comparação que foi feita, né? Mas o problema é que essa doença contagiosa, ela passa. Acaba aquele poder enfeitiçante, a novidade, e aí a pessoa se encontra naquela situação. Mas aqui esse texto deixa muito claro. E veja só, o texto está falando de pessoas que criteriosamente pensaram na hora de casar? Não está falando desse caso. Mas eles se encontram unidos até quando? Por toda a vida. Por toda a vida, da mesma forma. Não importa se você pensou bem em casar ou não, ou foi um casamento impensado. O voto matrimonial que você fez é para toda a vida. Agora a quinta pergunta: que espécie de namoro professos cristãos têm preferido? Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Lar Adventista, página 54. A santidade dos oráculos de Deus não é amada por muitos que professam ser cristãos bíblicos. Eles mostram por sua conduta livre, frouxa, que preferem mais ampla liberdade. Não querem que suas condescendências egoístas sejam limitadas. Então, que espécie de namoro professos cristãos têm preferido? Com mais ampla liberdade, né? Que tem uma conduta mais frouxa. Eles não querem saber qual seja a vontade de Deus e qual sejam os princípios bíblicos. Então, eles querem condescendências egoístas ilimitadas. Sexta pergunta: o que termina sendo o casamento a jovens desenfreados? Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Lar Adventista, página 56. Os anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Fossem os seus olhos abertos e veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde e da modéstia são violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias do noivado. Essas horas desperdiçadas da meia-noite, nessa época de depravação, levam com frequência à ruína ambas as partes empenhadas. Satanás exulta e Deus é desonrado, quando homens e mulheres se desonram a si mesmos. O bom nome da honra é sacrificado sobre o acesso de paixões, e o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sobre a aprovação de Deus. Casaram-se porque a paixão os impulsionou. E quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. Então, o que termina sendo o casamento a jovens desenfreados? Uma desilusão no final das contas. Aqui nós vemos que aquela devoção que é demonstrada nos dias do noivado, quando chega o casamento, não permanece, não continua. Então, realmente, um casamento desse tipo não conta com a aprovação de Deus. Tem pessoas até que distorcem o sentido dessas palavras
Porque aqui, obviamente, que Deus, ele estava lá quando você fez aquele concerto. Deus foi testemunho. Não quer dizer que você está livre agora do voto que fez, mas não foi de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui, nesse texto, nos mostra de anjos de Satanás acompanhando aquele casal, né? No namoro. Então, nós vemos que leis de saúde, modéstia são violadas, são dados aqui vários detalhes. Nós vemos, então, mais uma vez destacando o que vinha falando nas notas anteriores. E não importa a situação que for, a pessoa fala que o bom nome da honra é sacrificado sobre o acesso de paixões. Ambas as partes são levadas à ruína, né? Então, tudo isso são situações que Satanás procura explorar, e muitas coisas devem ser evitar até mesmo a oportunidade para tal. Então, esse deve ser o caminho do cristão. Então, aqui também fala que seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Então, muitas vezes é tomado algumas liberdades que deveriam ser deixadas somente para a vida de casados. Isso também deve ser algo que devemos pensar. Agora a 7ª pergunta: como conservarão os jovens cristãos tanto a moral como a saúde física e mental? 2 Timóteo 2,22: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Lar Adventista, página 59, nos diz: os que quiserem conservar a saúde física, vigor intelectual e moral sã precisam fugir dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2,22. Os que fizerem zelosos e decididos esforços para combater a impiedade que levanta a cabeça ousada e presunçosa em nosso meio são odiados e difamados pelos malfeitores, mas serão honrados e recompensados por Deus. Então, como conservarão os jovens cristãos tanto a moral como a saúde física e mental? Fugir das paixões, dos desejos da mocidade, vem falando aqui, né? E isso então é um esforço consciente. Não é algo que você deixa ao léu, de você ser surpreendido por uma tentação. Você já toma medidas preventivas, você pensa nisso tudo, para que você não venha incorrer nesse erro. 8ª pergunta: que brincadeira criminosa muitos jovens se atrevem a fazer? Até onde poderá se manifestar essa disposição? Provérbios 26:19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, ele minimiza, né, a gravidade do que fez. Ah, não, era brincadeira. Depois que vê a situação sendo desmascarado, fala dessa forma. Lar Adventista, página 57. Brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. E todavia alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições e depois vão-se embora e esquecem tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai e eles repetem as mesmas palavras, dispensam a outra as mesmas atenções. Essa disposição se manifestará na vida de casados. A relação conjugal não torna sempre firme o espírito volúvel, constante o que vacila e fiel aos princípios. Eles se cansam da constância e os pensamentos profanos se manifestarão em profanas ações. Que brincadeira criminosa muitos jovens se atrevem a fazer? Brincar com o coração. Então eles se atraem por uma jovem, dão atenção a ela, né? Com certeza dispensam palavras e atos, mas depois mudam de ideia
se interessam por outra e repetem as mesmas palavras, dispensam também a essa outra as mesmas atenções, né? Então, brincar com o coração é uma coisa totalmente repugnável. E se isso não é resolvido, a pessoa não corrige esse traço de caráter defeituoso, onde vai se manifestar também? Casamento. Vai continuar. O voto matrimonial não vai ser o suficiente para impedir essa situação de ser volúvel, aqui inconstante, né? Então é algo que a pessoa tem que resolver antes. E uma jovem ou um jovem tem que olhar para isso tudo, né? E ver se a pessoa demonstra esse tipo de característica e é algo a se preocupar realmente. Nona pergunta. Como Deus considera um namoro feito às escondidas? Êxodo 20, verso 15. Não furtarás. Temos aqui no Fundamentos da Educação Cristã, página 102, bem como no Lar Adventista 58. Faz-se a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E é dada a resposta: observando-o conforme a tua palavra. O jovem que fizer da Bíblia o seu guia não precisa errar o caminho do dever e da segurança. Esse livro bendito o ensinará a preservar sua integridade de caráter, a ser verdadeiro e não praticar nenhum engano. Não furtarás. Foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados e desculpados? Mantém-se um namoro enganoso, seguem-se comunicações privadas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas, são em certa medida desviadas dos pais e dedicadas ao que demonstra, pelo seu procedimento, que é indigno do seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade e requer o reto procedimento sob todas as circunstâncias. Então, como Deus considera um namoro feito às escondidas? Ele considera como roubo. A pessoa está roubando aquela outra pessoa e enganando também os pais, levando então a pessoa a algo que com certeza não seria o correto. Estava pensando enquanto era lido aqui, né, falando de seguem-se comunicações privadas, hoje muito mais fácil, né, disso acontecer. Então existem essas dificuldades ainda mais hoje na modernidade. Então tudo isso os pais eles não podem ser ingênuos em relação aos filhos quanto a isso, né, e eles devem vigiar, orientar. E nós sabemos que também em lições passadas já foram ditas também daqueles casos em que os pais são muito radicais também e que levam os filhos ao quê? Esconder. A mentir, esconder, ocultar as coisas. E não deveria então os pais também não terem nenhum tipo de diálogo com os filhos, né, a ponto de conseguir também saber o que está acontecendo na vida dos filhos, né? Obviamente que esse assunto ele é complexo devido a, dependendo da idade, vai ser mais dependente dos pais, vai tomando mais idade, progressivamente os pais devem permitir maior independência, mas ainda assim estão debaixo da autoridade paterna. E enquanto estiverem, inclusive, morando na mesma casa, eles têm um dever para com os pais especial, inclusive. Hoje em dia existem dificuldades modernas sobre esses assuntos, né? Muitas pessoas não estão mais cometendo o erro de um casamento precipitado, muitas vezes. Mas existe um namoro livre. Esses filhos não querem sair da casa dos pais e causam toda uma situação adversa, difícil. E então tudo isso deve os pais também exigir que os filhos respeitem as regras que o lar tem.
10ª pergunta: e se o cristão começou um namoro sério e percebe que não dará certo o casamento? Eclesiastes 7:26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vamos agora ao Fundamentos da Educação Cristã 105 e também no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 365. Mas mesmo se assumistes compromissos sem conhecerdes plenamente o caráter da pessoa com que vos pretendeis unir, não penseis que o compromisso torne uma positiva necessidade fazerdes o voto de casamento e vos ligardes por toda a vida a uma pessoa que não podeis amar nem respeitar. Sede muito cuidadosos em como fazeis compromissos condicionais, mas melhor, muito melhor, é quebrardes o compromisso antes do casamento do que vos separardes depois, como muitos fazem. Talvez você diga, mas dei-me a palavra, deverei agora voltar atrás? Respondo. Se você fez uma promessa contrária às Escrituras por todos os meios, retrate-se sem demora. Em humildade perante Deus, arrependa-se da imprudência que a levou a assumir tão precipitadamente um compromisso. É muito melhor desistir de tal promessa no temor de Deus do que mantê-la e deste modo desonrar a seu Criador. Lembre-se de que você tem um céu a ganhar e um caminho aberto para a perdição a evitar. Quando Deus diz uma coisa, quer dizer isso mesmo. Então aqui é uma coisa muito séria, né? Alguns poderiam pensar que a resposta da inspiração seria diferente, né? A gente viu lá atrás a pergunta falando da seriedade daqueles que brincam com o coração. E alguém poderia dizer, tá vendo? Se você se comprometeu, você falou algo, você agora vai cumprir. E na realidade do passado, né, muitas vezes ocorria isso. A questão da honra, né, do valor da palavra, que são coisas importantes. Mas os pais às vezes exigiam então do filho cumprir, entrar naquele casamento de maneira completamente adversa, estragando a vida da outra pessoa. Então, se a pessoa desiste já no período de noivado de se casar, é uma desilusão amorosa muito forte, muito pesada, certamente. Na realidade, todo namoro cristão tem por intenção o casamento. Então, qualquer rompimento de um namoro cristão já é complicado, não é uma diversão simplesmente, está passando o tempo, não. Tem como objetivo o casamento. Mas mesmo que seja uma desilusão amorosa muito forte, ainda pode ser pior se se concretiza um casamento. É esse o ponto que vem trazendo. Exato. Fala que é muito melhor, então, romper com essa promessa, que foi uma promessa que não era do agrado de Deus, do que mantê-la de modo a desonrar o Criador. Então, e também muito melhor se fazer isso antes do casamento do que depois. Porque muitas vezes a pessoa vai querer manter sua palavra, mas não vai conseguir manter para sempre. E depois que se casou, que agora é muito mais séria a situação, ele vai querer voltar atrás. Então, muito melhor seria terminar antes, enquanto há tempo. Aqui destacou também a questão de não conhecer plenamente o caráter da pessoa. De repente, no período do noivado se revela algo grave também, de repente sobre o passado da pessoa ou qualquer coisa que valha. E aí a pessoa ela tem que meditar. Eu devo prosseguir? Devo continuar nessa trajetória? Ou seria melhor eu renunciar a essa situação porque mudou o cenário, né? Então aqui, esse texto ele deixa muito claro também que o certo da parte do cristão é fazer compromissos como? Olha só,
compromissos condicionais. Então, certos tipos de juras de amor, como se fala, que são feitos no período do namoro, são erradas. Deus não vê com bons olhos essas coisas. Mas para evitar um mal maior, pode ser até necessário, mesmo assim, romper, como já foi destacado. As promessas de Deus já são condicionais. Que dirá nós, seres humanos falhos, né? Exato. Pergunta de número 11. Como farão os jovens se quiserem tomar decisões acertadas? Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Temos aqui textos do Fundamento da Educação Cristã, página 104. Também temos no Mensagens aos Jovens, 460, bem como também no Lar Adventista, página 71. Dizem o seguinte: estudai cuidadosamente para ver se vossa vida matrimonial há de ser feliz ou desarmoniosa e infeliz. Fazei surgir as perguntas: ajudar-me-á esta união na escalada para o céu? Aumentará meu amor a Deus? E aumentará minha esfera de utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossegui no temor de Deus. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar no casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará vossa vida, tanto neste mundo como no futuro. O cristão sincero não avançará os seus planos nesta direção sem ter o conhecimento de que Deus aprova seu proceder. Não requererá escolher por si mesmo, mas achará que Deus é que deve escolher por ele. Não devemos agradar-nos a nós mesmos, pois Cristo também não se agradou a si mesmo. Não quero, porém, que depreendam disto que alguém deve casar-se com uma pessoa que não ame. Isso seria pecado. Mas não se deve permitir que a fantasia e a natureza emotiva levem à ruína. Deus requer o coração todo, as supremas afeições. A maioria dos casamentos do nosso tempo e a maneira em que se realizam tornam-nos um dos sinais dos últimos dias. Os homens e as mulheres são tão persistentes, tão obstinados, que deixam Deus fora da questão. Põem de lado a religião, como se ela não tivesse parte a desempenhar nessa solene e importante questão. Mas, a menos que os que professam crer na verdade sejam por ela santificados e exaltados no pensamento e no caráter, não se acham perante Deus em posição tão favorável como o pecador que nunca recebeu luz a respeito das exigências da verdade. Então, como farão os jovens que quiserem tomar decisões acertadas? Como que eles farão? Fala que se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia, eles têm que orar quanto? O dobro. Eles têm que orar dobrado, porque está à frente deles uma decisão muito séria. Então, eles precisam saber se aquela pessoa com quem eles querem contrair núpcias, se ela tem a aprovação de Deus, se esse casamento tem a aprovação de Deus. Mas isso também não significa casar com uma pessoa que você não ame, porque fala que isso é pecado. Você deve amar aquela pessoa, mas não permitir que esse amor se torne você cego a ponto de não fazer as perguntas, de não orar, de não ver se aquilo é ou não é a vontade de Deus. Queria fazer 2 comentários em cima dessa última questão. Aqui no último parágrafo destacou a maioria dos casamentos do nosso tempo e a maneira em que se realizam tornam-nos um dos sinais dos últimos dias. Nós sabemos que é como nos dias antes do dilúvio, nos dias de Noé, é como nos dias de Ló. E nós vemos essa situação atual e vemos
um alto índice de divórcios, mesmo entre pessoas que muitas vezes prezavam por permanecer, mas existe toda essa situação adversa no mundo. Então a maioria dos casamentos, eles acabam constituindo nisso, em sinais dos últimos dias. Cabe ao verdadeiro cristão dar um exemplo nessa questão, restaurar este ponto. É a questão da restauração do matrimônio, a restauração do lar, a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Tudo isso faz parte da obra do terceiro Elias. Nós queremos ser representantes de João Batista. Tudo isso tem uma relevância muito grande nesse tempo em que vivemos. Lembrando que durante a Revolução Francesa se introduziu já esse espírito, lá diz, de o casamento ser considerado de pouco valor, um mero contrato de caráter transitório, divorcia, casa. E nós vemos que, em grande parte, o mundo ele tem seguido essa receita, as influências da Revolução Francesa, as sementes foram plantadas lá e tem havido grande colheita por todo o mundo. Então essa é a situação adversa que nós encontramos, e mesmo nesse rebaixamento do padrão de Deus, Deus não muda a sua lei. A sua lei continua defendendo um matrimônio vitalício, que é um tema que nós vamos adentrar mais no próximo estudo. Mas ainda sobre essa questão que já foi destacada, que Ellen White comenta, olha, mas eu não quero que vocês, com tudo isso que eu estou falando, cheguem a uma conclusão que vocês devem casar-se com alguém que não ame. E ela chega a falar, isso seria pecado. Como a gente equilibrar essas questões, né? É óbvio que você deve ter algum tipo de afeição amorosa, de carinho, de admiração pela pessoa, quem você vai escolher passar a vida, né? E como equilibrar essas questões? Eu acho curiosa a história justamente do casamento de Ellen Harmon, àquela altura, e Tiago White. Porque os dois, eles estavam um pouco preocupados com essas questões. Eles vinham do grande desapontamento, entendendo que era iminente já a volta de Cristo. O próprio Tiago White tinha pregado algo no sentido, não deve nem se casar, é muito tarde para essas coisas e tudo mais, né? Teve um certo afoitamento, mas isso é logo depois do grande desapontamento, né? Esse tipo de pensamento. E aí nós vemos que Tiago White reconhece o dom profético de Ellen White, procura cooperar nesse ministério. Ellen White, ela não fazia as viagens sozinha com ele, de forma alguma, um absurdo desse, mas então era acompanhada da sua irmã e do marido da sua irmã também, às vezes mais pessoas. E aí Tiago White começou a cooperar com esse ministério, dando aval também que Ellen White era uma verdadeira profetisa, que era um trabalho difícil. Havia muitas pessoas que desconfiavam de visões, sonhos, era natural isso. Muito bem, as pessoas, para variar, começaram a levantar calúnias contra os dois, né? E aí eles permaneceram um período afastados, né, distantes, e eles tomaram a decisão de orar a Deus para saberem se eles deveriam seguir o caminho de um matrimônio ou não. Então parece uma coisa de ordem muito pragmática da parte dos dois, não foi um namoro regular de algo assim que você visse realmente o interesse dos dois. Parece até que, olha, as circunstâncias acabaram nos levando a isso, né? Mas fato é que havia uma confiança muito grande de Ellen White para com Tiago White. E Tiago White já estava numa situação de ter afeições por Ellen White, não querer, então, deixar de ter a companhia dela. E nesse cenário, então, eles orando separadamente,
eles voltaram a se encontrar em determinado momento com a mesma resposta que eles entenderam vindo de Deus, de que sim, de avançar. Isso não era uma conclusão óbvia para os dois. E poderia um chegar à conclusão e o outro não. Mas os dois chegaram à mesma conclusão. E o resultado desse casamento foi um casamento que realmente foi de muito amor. Para Ellen White foi um golpe muito forte o falecimento de Tiago White, que morreu ainda muito novo, né? A saúde dele sempre foi muito debilitada. E aí nós vemos que ela sofreu muito com toda essa situação, né? E nós vemos que às vezes as pessoas idealizam muito uma história de amor. E no caso, então, desses dois jovens, eram bem jovens na época que tomaram esse rumo, de fato nós encontramos duas pessoas o quê? Com pensamento semelhante, com o mesmo propósito de vida, e deu muito certo esse casamento. Muitas vezes nós destacamos, valorizamos questões de menor importância, mas naquilo que é essencial, um casal que vai na mesma direção, isso tem que ser pesado, levado em consideração na hora de decidir. Então que realmente se busque orientação do alto e que realmente a Igreja de Deus seja um exemplo nessa área. Que assim seja. Então assim fica concluída essa lição, que nós possamos ponderar qual seja a vontade de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.